Olá, tudo bem com vocês? Sou Luana Braga, escritora de Portugal. Estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aqui uma profissional que ela já encanta com o que ela fala. Imagina com o que ela produz. Cleusa Oliveira, gratidão. Eu achava que você não viria, porque eu fiz vários convites. Mas hoje você está aqui. Obrigado. Imagina, eu que agradeço, Kenji. Agradeço aí o bolo que você trouxe aí para todos nós. Tá? Imagina. Então, gratidão mesmo. Cleusa, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e como você acabou se tornando essa especialista em gastronomia. Bom, eu nasci em Santo André e sou filha de um mineiro e uma pernambucana, filha de militar, e meu avô paterno. E nasci em Santo André, mas com 2 meses meus pais já conseguiram comprar uma casa em São Paulo, na Zona Leste, ali na região da Vila Prudente, assim, naquela região, nos arredores, que hoje está bem avançado, mas na época eram assim, pouquíssimas famílias, que são amigos até hoje, né? Os que não morreram são muito amigos até hoje, mesmo estando em outra cidade. E são vizinhos muito queridos, que criou uma amizade. E aí, aos 15 anos, meu pai faleceu. Eu estudava na ETEC, eu consegui fazer um vestibulinho e tinha um sonho assim de fazer. Entrei na parte de desenho, porque eu sempre tive um sonho de fazer arquitetura, não sei, sempre gostei dessa coisa do belo, do bonito, já gostava de coisa de festa, de decoração. Será que porque família mineira, o queijo é redondo, vou fazer arquitetura? Você sabe que a minha mãe fala isso, né? Que quando minha mãe ia brigar comigo, ela fala assim, ai, puxou para as coisas do pai, né? Mas as coisas de bonita e comida que eu sempre gostei de fazer, ela também fala, nossa, puxou para sua avó. Né? Que legal. Puxou para sua avó, da parte do pai, né? Era a maior quituteira da região dela, lá do norte de Minas, se não me engano. Então, depois quando eu conheci a história de Minas, assim, agora que eu gosto muito de cultura, né? Eu sou autodidata, como você sabe, né? E sonho em editar uns livros, que eu já tenho até me escrito, você já falou. E assim, quando eu fui conhecendo um pouco mais de cada estado, uma busca que eu fiz, quando eu conheci sobre Minas, eu fiquei muito encantada porque eu descobri com quem que eu parecia, porque eu era muito mineira, eu sou muito mineira. Então eu percebi, e depois vendo assim, porque eu fui criada aqui em São Paulo e minhas primas todas fora. Então depois dos 11 anos, quando meu pai morreu, eu não voltei para lá. Então de adulto eu não convivi muito com meus primos. Aí eu percebi que eu sou muito mineira. E mineiro é uma pessoa que acolhe muito, que gosta de receber visita, gosta de mesa farta, né? Quando meu pai morreu, eu estava estudando na ETEC e na minha cabeça, uma coisa quase que impossível, mas eu pensava, eu sonho em fazer FAP, arquitetura, sabe aquela coisa? Me parecia que era só filho de rico, né? E na minha escola, já naquela época, tinha pouco ETEC, né? E já as pessoas que tinham passado na ETEC eram tudo uns alunos bem conceituados, que vinham de umas escolas diferentes da minha. E todo mundo achava que eu tinha cara de inteligente, porque eu fazia a prova rápido e saía. Daí as meninas falavam, nossa, você deve ser inteligente. Eu falava, não, é que eu não sabia, só que eu fiz o que eu sabia e saía fora. Eu ia ficar lá 2 horas, 3 horas. E eu me relacionava bem, mas eu nunca fui uma aluna sempre assim, bem assim. Caxias mesmo, né? Português eu era bem, história e tal, mas aquela matemática sempre tive problema. Meus irmãos são bem assim, mas eu passava de ano, acho que eu repeti alguma vez, mas enfim. Mas eu tinha esse sonho assim, porque eu achava bonito, né? Eu sempre gostei do que é belo, bonito e tal. Mas aí quando meu pai faleceu, surgiu uma possibilidade de um curso e um trabalho. É uma história minha longa que não cabe aqui, mas que daí tinha a ver, eu nem sabia direito, mas era numa escola
e que tinha já o curso e a vaga, né? E o trabalho. E não era nem tanto pela remuneração, mas era a possibilidade e tal, e daí eu acabei indo. Só que nisso eu me encantei também pelo que eu ia aprender. E mudei de área, né? Que seria uma coisa assim de nutrição, de tal, naquela época, né? E tinha até que morar 2 anos, né? Para fazer esse curso, que seria de hotelaria e tal. Mas eu pensei numa possibilidade assim de aprender uma coisa mais rápido, de ter um emprego, que a minha mãe falava, nossa, a gente está, a situação ficou difícil. Eu pensei na minha mãe e tal, né? E eu quis ser o mais prático, pensei, se minha mãe autorizar, acho que eu vou fazer isso. E também aquela coisa da fé. Eu sempre fui uma pessoa assim, criada muito na fé. Gostava de festa, gostava de bagunça, mas tinha muita fé em Deus, né? Então eu pensei assim, se Deus está colocando isso, será que não é o melhor para mim? E fui. E era bem diferente do que o esquema da bagunça que eu vivia. Aquele pessoal de exatas, né? É muito bagunceiro. Porque na minha escola tinha o pessoal da nutrição, tal, que eram umas meninas muito santinhas, e a gente era os bagunceiros, né? Só que aí eu tive uma oportunidade foi sacrificado, mas eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. Num mundo que eu não imaginava, eu nunca me imaginei. Eu me imaginava assim, quando era criança, trabalhar sempre arrumadinha, perfumadinha, fina, né? Você quer crescer e tal, né? E fui para o mundo da hotelaria, que é um mundo muito sacrificado, né? Quase igual de hospital, né? De plantão. Isso, eu admiro muito o mundo da hotelaria, porque todos os horários são seguidos à risca. Então, o café da manhã, 6h30 da manhã, tem que estar pronto. Não é para dar desculpa que não sei o que, não. Tem que estar pronto. E bonito. E bonito. Toda a parte de tem um horário lá que tem que entrar e tudo. Então, tudo funciona muito certinho dentro de uma hotelaria. Os quartos têm que ser arrumados, tudo tem que estar impecável. Sim. Você sabe que eu tive uma outra TV antes, que chamava Clique TV, e eu pegava técnicos, ou estagiários de rádio e TV, e eles vinham, até faziam a função deles direitinho, eles filmavam aquelas coisas, só que eles eram indisciplinados do horário. Então, às vezes, chegava alguém famoso, então eles terminavam de filmar, e tinha outra pessoa que tinha que entrar lá dentro. Aí ele pegava, ficava assim, porque ele queria tirar foto, selfie, não sei o quê, nada contra, só que assim, atrapalhava depois o outro. Então eu coloquei uma moça de hotelaria, que estava fazendo hotelaria. Aí ela terminava a coisa, ela já desocupava o estúdio, aí chamava o técnico e falou, ó, tira a foto aqui do lado de fora. Enquanto isso, a nova apresentadora já estava se arrumando, tudo bem, arrumando o microfone e tal, mas então eu acho fantástico assim, o mundo da hotelaria. Então, olha como são as coisas. Você falou uma coisa que quando eu cheguei assim, eu me encantei. Imagina que não tinha computador, né? Assim, não tinha as pessoas terem computador em casa, muito menos no sistema. Mas quando eu olhei aquele mural, com aquela grade, com trabalho, horário e tal, sabe, o teu nome ali, que 6 horas, tal, não sei o que tal, aquela coisa, e eu sou uma pessoa eu sou meio artista, né? Então eu sou até hoje, eu tenho meu lado disperso. Você gosta de ver o belo também, né? Mas eu achei aquilo tão demais, e daí eu comecei também a ter uma admiração muito grande com a hierarquia. Ainda que eu sei que as pessoas não percebem isso porque eu tenho um jeito arrojado de ser externo. Nem todo mundo que me conhece consegue ver como eu sou por dentro. Isso até dá um certo conflito e uma certa tristeza ao longo da minha vida. Porque às vezes assim, as pessoas não conseguem conhecer isso, mesmo eu falando e tal. Porque tem pessoas que conseguem me conhecer, outros não. Mas aquilo, eu sem saber, naquela época eu era muito nova, mas com uns anos é que eu percebi, eu me deslumbrei. Então eu lembro que eu falo, nossa, que inteligente que elas são, tal. E depois eu percebi que era um sistema que vinha até de fora, porque era um ambiente meio multinacional, um esquema. E além disso, a gente tinha os treinamentos, né? E nesses treinamentos se falava do valor que era esse serviço, explicando a pirâmide de Maslow, né? Que um ser humano, tudo dele vai depender da base. Exatamente. Por isso que hoje eu dou muito valor pela família também. Aquele negócio, nós somos o que eles são. O líder tem que pensar isso. Nós somos aquilo que eles são.
Se você trata eles mal, você também. Sim, mas aí no caso falava, por exemplo, muito isso. Se a pessoa, quando uma pessoa ela dormiu bem, ela está bem alimentada, ela está com saúde, todas as outras coisas que ela precisa, ela vai conseguir fazer. Porque se ela não tiver essa base de alimentação, é o primeiro afeto, que nem se a mãe, ela pode dar carinho, dar beijinho, dar banho, mas se ela não der o mamar pro bebê, então assim, imagina um ser humano, se ele tiver uma cama para dormir, tal, mas a cama tá suja, o lençol tá sujo, ele não tem a comida não tá boa, tem bactéria e tal. Então, ali naqueles treinamentos mostrava assim, o quanto que a gente era importante. Só que você imagina, eu entrar nisso daí com 15 anos, as pessoas falavam que eu era uma menina bonita e tal, aí começou aquele monte de gente falava assim pra mim. Foi uma coisa que eu enfrentei muito. E não era muito comum, no Brasil não tinha nem faculdade disso, no ano 80 e tal, né? Imagina, você vai ser uma empregada doméstica, você trabalha, parece que usava uniforme e tal, né? Você está fazendo um trabalho e tal. E eu consegui enxergar que aquilo era uma inovação. Porque mesmo eu estando trabalhando numa coisa que ali, nós éramos uma equipe. Sim. Até assim, a gente ficava sabendo que agora não tinha no Brasil tal coisa, mas nos outros países já tinham. Exato. Forma de aspirar, de robô, que hoje tem aqui. Que o Brasil era muito casado. Às vezes, com o tempo, quando eu fui aprendendo mais, eu percebia coisas que as próprias, que faziam parte da diretoria, sinceramente eu tenho que falar assim hoje, coisas que elas sabem que eu penso assim, né? Se eu encontrar, não teria problema nem estar gravado, que às vezes eu ia dar uma sugestão de coisa, a pessoa, não, imagina, isso é loucura e tal. E eu lembro de conversar, porque a gente tinha essa liberdade de conversar com uma outra pessoa de outro setor e tal, e a pessoa falava assim, não, o que você está pensando é certo, já acontece em outros países, que era da mesma coisa. É que aqui no Brasil as pessoas têm a cabeça muito fechada. Às vezes tinha uma verba para comprar uma máquina de lavar louça para um setor tal. A pessoa que era encarregada de comprar, que tinha autonomia para isso, comprava uma coisa bem inferior, que depois dava um trabalho. O preço, né? Não sei o que, super honesta, mas uma visão pequena e aquilo era um problema. E você não estava você podia até sugerir, mas você... Então, essas coisas de ser humano, de conflito, sempre tem em todo lugar. Então, eu passei por muitas coisas assim, sem ter, às vezes, assim, na verdade, eu não tinha, você estava num negócio muito grande. Só que você também, isso tudo eu acho que me ajudou como pessoa, porque qualquer pessoa que está em qualquer lugar, até no casamento, ela também tem que, às vezes, se passar por coisas para ser um ser humano mais domado, que ela não faria daquele jeito e tal. Então, eu acho que esse meu trabalho me ajudou muito na disciplina. Porque, por exemplo, eu tenho um temperamento muito forte, muito aberto e tal. Então, quando eu olho para trás e penso, meu Deus, o que seria de mim se eu não tivesse trabalhado nisso? Poderia estar na cadeia. A gente brinca, né? A gente brinca, alguns amigos falam assim, mas porque... o crescimento interior, sim. Porque você vivia horário, vivia não sei o quê, vivia obediência, vivia num sistema, o dinheiro, tudo era contado, todas as notinhas porque como trabalha com muito perecíveis, com muito fornecedor, com muita coisa, tudo tinha que passar e muito novinha eu já fiquei numa posição assim de supervisão ali nos setores, então... E eu não é que tinha que ser caixista, nem precisava ser, mas você tem uma responsabilidade, né? E nunca, a gente nesses lugares ninguém quer ser nada, porque tem muita responsabilidade. Mas a parte de lei, principalmente e a questão assim, não é questão de mandar, não mandar não, é questão de realmente as coisas saírem, porque tem, né, horário, tem uma qualidade, tem coisas que entram, que saem, tem demandas, né? Sim. E, enfim, então é muito legal, né? Essa parte, assim, de aprender a competência. E nesses treinamentos entrava de tudo, tanto de convivência como a parte profissional, né? Eu lembro da mãe de uma amiga, às vezes, quando eu ia visitar, que a minha melhor amiga já era casada, mora no Canadá, e a mãe dela já faleceu. Inclusive, ela faleceu quase que nos meus braços, assim, porque eu cheguei primeiro no hospital, a gente é muito amiga. Ela, às vezes, falava para mim assim, eu não me conformo de você não ser um advogado, não ter uma faculdade, mas assim, você podia ser alguma coisa que brilhasse mais. Aí um dia eu ouvi aquilo a vida inteira, porque todos os filhos dela advogada. E um dia eu até falei para ela, eu falei assim, dona Neira, vou falar uma coisa para a senhora, para que teus filhos fizeram direito? Aí ela falou assim,
sinceramente, a pessoa estuda uma faculdade para quê? Não é para atender as pessoas? Se eu fizesse uma faculdade dessa, e o que eu estou fazendo hoje é servir ali. Então, eu estudo para isso, eu tenho um estudo para isso. E o que eu quero é fazer bem o que eu faço. A minha profissão é essa, eu sou registrada e ganho para isso. Então, o que importa é isso. Eu não estou preocupada de ser vista como uma doutora. Então, para de me encher o saco. Desculpa falar assim, né? Qualquer coisa você corta. Mas assim, eu falei, porque chega uma hora que eu tinha um sentido para... E olha que engraçado, quando eu me aposentei, me fez muita falta esse trabalho. Eu não queria parar de trabalhar, porque... Né, e aí surgiu a ideia da agência, da tua empresa. Então, na verdade, eu até fiquei um tempo, né? Mas eu não podia mais ficar só 6 horas. E eu nem tinha, né? Assim, eu tive aquele problema de coluna e tal. E eu fazia esse trabalho voluntário. E antes mesmo de parar de trabalhar, as pessoas no trabalho voluntário, eu conhecia muita gente bem simples, né? Porque era 2 minutos, né? E lá, como as pessoas sabiam que eu entendia de eventos, porque eu fazia os eventos temáticos dos hóspedes e tal, não sei o quê, toda vez que ia ter um evento cultural, alguma coisa, um almoço beneficente, às vezes as pessoas me pediam, eu me oferecia, né? E aí era uma coisa que eu não conseguia fazer assim, é na ONG, mas quando a gente está acostumado a fazer a coisa bonita, né? A gente acaba fazendo, com os recursos que você tem, você acaba fazendo uma coisa legal e também eu metia as pessoas. Eu falava com os amigos, você consegue emprestar não sei o quê? E se a gente conseguir, o florista que já fazia tal, eu falava assim, quando você faz o preço? Eu nunca gostei de deixar de pagar ou de lesar as pessoas, abusar das pessoas. Mas eu pensava, acho que com uma rosa em cada garrafinha, vai ficar bonito, não sei o que não. E aí as pessoas chegavam, estava aquela coisa assim bonita, aquela comida bem apresentada, um ambiente decorado. E o que aconteceu? Começou, às vezes as pessoas chegavam e falavam assim, nossa, mas quanto você gastou nesse evento? E às vezes, vamos dizer, um evento que as pessoas cobravam para 250 pessoas. Imagine que o pessoal pagava 25 mil e eu tinha gastado 5 mil. Então as pessoas falam assim, faz meu casamento. Que legal. Então, é claro, né? E aí, só que é uma coisa, ali às vezes tinha muita gente de voluntário, então você tem que explicar para as pessoas, eu tive que aprender e ir mostrando para as pessoas assim, aqui foi um negócio voluntário, então de produto foi isso, né? Mas se for um casamento, isso as pessoas às vezes não, quando você vai colocar assim, né? Então, claro, você vai ter que servir, você vai ter uma toalha, tal, né? Mas mesmo assim, ainda existe pessoas, por exemplo, tem uma amiga minha que começou a trabalhar de consultora com uma pessoa que faz festa, falou, nossa, eu não sabia que você ganhava tanto. Eu falei, como assim? Ela falou, porque agora eu estou sendo secretária de uma pessoa que faz festa, ela ganha 90 mil por mês. Eu falei, filha, fica tranquila, não é a minha realidade. Isso aí é quem realmente vai faturando, pegando bônus de um, bônus de outro, fatura, ela dá uma assessoria, mas ela é essa coisa, entendeu? E não é ético, né? Então, aí quando teve uma vez, né? Só que eu fazia muito aleatório, assim, por amizade, não pensava nada de empresa. Até que um dia teve uma menina que eu tinha dado até catequese para ela, tal, era de um projeto, e eu também dava um pouco de formação, eu sou católica, né? E essa menina que ela chegou, os pais eram muito assim de princípios, são da favela mesmo. Elas que falam, minha mãe fala, não fala favela que eles não gostam, mas ela, da comunidade, né, do entorno ali da ONG. E ela chegou para mim e falou, preciso muito falar com você, preciso falar com você. Aí eu pensei, falar comigo, né? E eu achei interessante, né? Eu já tinha passado a época do projeto lá, e isso já foi fazendo mais de 10 anos, né? E aí ela falou assim, Cleusinha, eu queria ter uma conversa com você. Aí ela falou assim, olha, é assim, eu queria te falar que eu queria muito casar mesmo. Mas eu não... Aí você tem que arrumar um noivo? Não, ela falou assim, só que eu vou me juntar. E eu sei que meus pais são muito tristes, eu sei que você pode achar assim que não é o melhor que eu aprendi
na fé. Só que ela mesma, que era bem de igreja, nem era de grupo de igreja, mas ela mesma era tal, né? Aí eu pensei, eu achei engraçado ela vir falar comigo, porque eu pensei, nossa, eu não imaginava que ela me tinha como autoridade. A pessoa já tinha visto festa sua. Não, mas ela não pensou em festa, ela não pensou nada de festa. Ela estava preocupada com a questão de que ela, na cabeça dela, ela estava com a consciência pesada de que ela não ia receber o sacramento do matrimônio. Olha que coisa. E ela se sentiu assim um pouco com vergonha de que ela ia se juntar. E ela quis me avisar, porque ela falou, na hora que você ficar sabendo através das outras alunas, que as pessoas vão ficar falando mal de mim, então daí quando eu percebi que ela me tinha como uma autoridade, sabe? Ela falou, mas Cleuzinha, é assim, tá muito caro, é muito caro, então Deus vai ter que me perdoar, porque não sei o que. Daí ela teve aquela conversa, ela marcou uma conversa comigo, porque elas, tudo que elas tinham de problema de emprego, eu já tinha conseguido bolsa de estudo para as meninas, emprego, então elas tinham uma consideração. Aí quando eu escutei aquilo, sabe quando você sente uma flecha no coração, de pensar, meu, maldito dinheiro, né? Bendito dinheiro, mas maldito dinheiro. Aí na hora eu falei assim, olha, Digi, eu acho assim, eu sei que casamento está muito caro, às vezes eu vou nos casamentos, eu vejo umas coisas, mas eu acho que não é possível que... Ela falou, não, mas a taxa da igreja, e meus pais, se for fazer casamento, eles vão querer chamar todo mundo. Aí na hora eu tive um impulso, eu falei assim, vai fazer uma oração, porque eu sei o quanto que isso é importante para você. Se não fosse, eu não ia insistir. Mas eu sei que para você é uma coisa da sua consciência. Vai fazer uma oração, conversa com Deus, e se para você realmente isso daí foi importante, você volta a falar comigo, e eu ajudo você a ver isso daí, eu converso sobre taxa, eu me viro, e eu não sabia como eu ia me virar. Mas eu falei assim, eu ajudo você a celebrar o teu casamento, vejo se eu consigo de alguma forma gratuita lá na igreja, eu arrumo algum vestido emprestado, mas você vai realizar teu sonho. Só que eu não sabia como. Aí foi tão engraçado, porque eu achei assim, eu falei isso para ela perceber que ela não era sozinha no mundo. Legal. Só que passou uns 3 meses, ela veio falar comigo. Cleuzinha, eu pensei diante de Deus, eu vou contar com a sua ajuda, você sempre ajuda a gente, né? E eu conheci ela desde os 12 anos, né? Aí eu falei, meu Deus, agora você me ajuda. Aí eu falei, tá bom, vou te ajudar, né? Aí só que a primeira coisa que eu fui fazer um curso. Eu já dava umas aulas de eventos. Ok, bacana. E eu falei, preciso entender como que é organizar um casamento, porque eu entendo de evento, eu entendo de gastronomia, entendo de recepção, eu faço assim a olhos. Aí eu vi um curso, procurei um melhor. Aí eu estava meio sem dinheiro, eu falei assim, eu já sei, como eu dou uns cursos avulsos, né, de evento, de etiqueta e tal, eu vou marcar um curso para daqui a um mês. Legal. Do mesmo curso que eu vou fazer, para eu arrecadar o dinheiro para cobrir. E aí foi muito legal, por quê? Porque eu fiz esse curso e eu percebi assim, como é importante você entender de uma coisa específica, né? Porque mesmo que ali... É especialista. Para você entender o que é um casamento. Tem muitos detalhes que é um casamento, uma festa de junina é festa de junina, festa de aniversário. Então assim, entender como que é, mesmo que seja com milhões. Depois você puxa para o que você vai fazer. E foi como eu pensei, porque eu sempre fui muito de estudar tudo, né? Eu ia dar aula de pudim, porque eu dei aula na ONG, né? Então, assim, por muitos anos, eu dei aula no convênio com o Senai por uns 9 anos, tal, assim, de culinária. Então eu sempre estudei, eu dei aula de pudim, qual a origem do pudim? Napoleão que criou, tal, não sei o quê. Aí eu explicava a origem do pudim, tal. Essa era uma prática que eu tinha para entender, eu achava que dava mais interesse para as alunas. Então daí eu fui estudar o que era, né? Fiz um curso de 2 dias, tal, né? E li bastante. E aí preparei um curso, me baseando naquilo que eu tinha aprendido, ofereci, na época, não sei se era Orkut, Facebook, o que era, joguei na internet, ofereci para quem quisesse, principalmente o pessoal da igreja. Tal. Presencial. Presencial, porque na época, né? Sim. E aí, lá no curso, eu acabei contando, né? Tinha várias pessoas que me conheciam, tinha gente que falava, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, você faz docinhos, né? Você não gostaria de trazer os docinhos, porque eu vou fazer uma mesa com bolo, com doce, para depois do almoço e tal. Aí a pessoa trazia docinhos. Que legal. E aí teve... Você usou criatividade. Essa noiva estava lá no dia,
E aí eu fiz uma proposta, eu falei assim, gente, vocês gostariam de praticar um casamento? Daí eu contei para elas, né, e falei assim, se vocês quiserem ser estagiários no casamento da Gigiane, né, e me ajudarem a preparar esse casamento, falei que era o primeiro que eu ia fazer, né, e contei para elas, né. E foi uma coisa que Deus tocou no meu coração. Quase todo mundo me conhecia. Que eu não trabalhava com casamento, mas que eu estava entrando naquilo, mas que eu já tinha experiência com o evento. E aí a maioria dos que estavam ali foi fazer estágio nesse casamento, que seria dali 6 meses. Interessante. E só que daí a menina, ela foi juntando dinheiro, daí eu fui ensinando também ela como juntar dinheiro. Quando os padrinhos oferecessem algum presente, ela podia oferecer tal. E outra coisa, eu já fui aprendendo como você casar sem ter gasto. Nem precisa fazer algo não precisa fazer. Você pode pôr tudo no CD, as fotos, né? E quando um dia você quiser fazer um álbum e tal. E daí nisso, o que aconteceu? Eu lembro da minha mãe falar assim, Cleusa, tudo bem, você está fazendo isso, mas às vezes a menina vai ficar super feliz, os pais dela também. Mas e se alguém come lá no dia e passa mal? Já abre um CNPJ para você ter como se defender, já colocar uma coisa, legal, mesmo que você não vai ganhar dinheiro. Aí eu já abri um CNPJ e nem chamava Alex na época, né? E falei assim, é verdade, é melhor eu trabalhar de forma legal, né? E falei para ela, eu falei, olha, eu estou fazendo tudo de uma forma como se fosse empresa, mas você não leve, não quero ganhar nada e tal. E falei para as pessoas também. Que legal. O Cleusa precisa tentar um pouquinho, que nós estamos já no final aí. Tá bom. E aí nasceu a empresa, né? Que graças a Deus. E daí, só que daí começou a aparecer outros casais. Sempre de uma forma diferente, casais que tinham alguma situação diferente, ou era cadeirante, e não sabia como. Daí falava, eu sei que você tem um jeito diferente de trabalhar. Ou era um casal de 2 pessoas de 60 anos e tinha vergonha de buscar uma assessora e falar, eu fiquei sabendo que você é uma pessoa diferenciada e que vai saber ajudar a gente, que a gente não sabe como fazer. E aí foi indo e... Maravilha. Deus, passa seus contatos aqui, que nós vamos escrever aqui, por favor. Redes sociais. Então, a Alex, ela está no Instagram, é o lugar que eu mais tenho contato, né? E é Cleus.Oliveira Assessora. Perfeito. E também tem o meu telefone, né? O WhatsApp, que vocês podem me encontrar. 11? 11 9 40 18 19 22. Perfeito. Deus, vem outras vezes aqui nos brindar, tá? Obrigada. E parabéns por uma história realmente daquelas assim que a gente enaltece, né? E tem gratidão por isso. E se vocês precisarem de qualquer coisa, ou casais assim que tiverem interesse em fazer uma festa, e não é por causa de ser de um preço, assim, a gente trabalha esse lado econômico, que porque é coitadinho de qualquer jeito, não. É muito bacana. Eu conheço o teu trabalho, maravilhoso. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Cleusa Oliveira, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.